Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui trazendo um vídeo para o canal. Desta vez não é nenhum caos. Novamente eu vim aqui para falar sobre política e eu vim aqui para fazer mais um vídeo falando sobre virar voto, né? Bom, tem algumas dicas muito interessantes, né? Em outros canais. Eu vou fazer divulgação aqui em breve, né? Tem o canal do André Jacobina, né? Se você procurar André Jacobina vai aparecer também. Ele está fazendo alguns reclames sobre virar voto, como virar voto em situações específicas, né? Com pessoas específicas, com cristãos, com liberais, enfim. Eu gostaria de empregar uma estratégia que foi a estratégia que eu utilizei, né? No diálogo sobre o porquê que eu voto em Lula, né? E eu tava conversando, como eu comentei, né, com a cabeleireira, que faz o meu cabelo. E com ela, assim, deu pra gente conseguir falar sobre essa questão de que economicamente o Bolsonaro ele não fez nada muito relevante. Na verdade, ele não fez nada relevante realmente pro seu povo, né? Ele somente concedeu privilégios aos poderosos. E aí, por que eu estou falando desse tema? Porque justamente o tema principal para você falar sobre virar voto é consciência de classe. E não vai chegar simplesmente chegando para a pessoa e falando assim, ó, você tem que ter consciência de classe. Não é isso. Não, tá errado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar o que é esse diacho dessa consciência de classe. O Ian Neves, né, no canal dele, aqui no YouTube, ele trata isso de uma forma muito didática. Ele fala assim: todo mundo que já trabalhou sabe o que é consciência de classe porque é proletário. Então a primeira coisa é: nós que vamos falar temos que nos colocar também no lugar de classe trabalhadora. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito no curso de serviço social também, né? Porque ocorre algumas situações onde alguns profissionais já estabelecidos no mercado, alguns profissionais de serviço social, assistentes sociais, eles esquecem que eles também são classe trabalhadora. E isso vai ter impacto em várias formas, né? De várias formas na atuação deles, mas e na qualidade também. Mas em relação a nós, quando a gente vai tratar sobre virar voto, é isso. Eu vi hoje um amigo meu postando uma crítica, né? Porque ele provavelmente é isento, pelo que eu percebi, né? E aí ele tá achando fim essa discussão. Aí vem com aquelas falácias, né? Ele não falou exatamente sobre polarização diretamente, mas ele quis dizer de forma indireta, do jeito dele, né? Que no fim das contas, depois que acabar as eleições, todo mundo vai ter que continuar trabalhando. É um fato. Então, assim, essa pessoa, na verdade, ela sabe que ela é trabalhadora. Só que ela só é uma pessoa desacreditada. E aí a gente tem que lembrar que a participação social dentro da política ela é muito importante. Ainda que sim, tem muitos comunistas que são bem avessos a essa questão do quão a gente perde tempo com questões de política apenas nas eleições, né? E que a gente está numa democracia que é representativa, então não é uma democracia direta, mas enfim. Eu não estou aqui para tratar sobre isso, é para falar nesse momento da estratégia que a gente tem que tratar. Então a gente tem que sim falar sobre consciência de classe. Relembrar que sim, que nós pagamos imposto em tudo que a gente consome e que ao mesmo tempo, aí eu dou meu relato pessoal. Quando eu saí do trabalho que eu trabalhava como educador social, como orientador socioeducativo no SEAS, e que eu passei a trabalhar como agente redutor de danos no CAPS, ou seja, na saúde, eu passei a ganhar R$ 1.000 a mais, mas hoje em dia esses R$ 1.000 a mais eles não aparecem. Nossa, André, você está gastando demais. Não, pelo contrário. Tá tudo caro demais. Tudo tá caro demais. Aluguel tá caro, luz tá cara, água tá cara, alimentação está cara. Tudo tá caro, gente. Gente, tá tudo caro. A gente não pode ficar achando que é. Ah, não, não, não. Tá caro sim. E assim, quem acha. Assim, ainda vai ter umas pessoas resistentes, que tem uns sempre os resistentes, né? E aí é o que eu sempre falo: com os resistentes não adianta ficar batendo boca, né? Pra virar voto. Mas se for numa troca informal com a pessoa, sem intenção nenhuma, a gente tem sim que mostrar os argumentos e tem sim que debater. A gente tem que sim deixar bem claro que o nosso poder de compra caiu muito.
e que sem poder de compra não há economia que se sustente. Esse é um argumento muito, muito liberal, gente, né? E quem está dizendo aqui é um marxista, mas é um fato. Se a classe trabalhadora que produz, que gera riqueza, ela não pode usufruir dessa riqueza, ainda que de uma forma muito, bem pouca, é bem complicado, né, gente? Então, assim, a gente tem que falar sobre essa questão, sim. Tem que falar que essas políticas neoliberais do Guedes estão acabando com o nosso povo. Estão acabando com o nosso poder de compra. Esses anexos de empréstimo ligado ao Auxílio Brasil é mais uma estratégia dos bancos para fazer a classe pobre continuar muito mais pobre. E ó, eu vou te falar de um caso que eu sei lá de onde eu trabalho, tá, gente? Sem citar nomes, mas assim, eu conheço um atendido lá que contraiu uma dívida enorme. Ele fez um empréstimo, sim, anexado ao Auxílio Brasil dele, um empréstimo de 3 mil reais. Vocês acham que vai acontecer o que com essa pessoa? Ele não vai ter dinheiro durante um bom tempo. E detalhe, ó, já torrou esse dinheiro, tá? Não tô cometendo aporofobia falando, mas ele pegou e torrou o dinheiro. Ele torrou sim, porque ele tem problema com substâncias. Então, assim, são políticas muito mal pensadas, mal executadas. Feitas literalmente de qualquer jeito nas coxas. Não dá, gente. Então, a gente tem sim que falar desses temas, a gente tem sim que falar sobre consciência de classe, sim. A gente não pode ter vergonha de falar. Claro, eu entendo situações onde a pessoa vai ser, sim, muito mais prejudicada do que beneficiada, concordo. Mas quem pode falar tem que abrir a boca sim, tem que falar sim, tem que se colocar sim. Sabe por quê? Quem tá defendendo o Bolsonaro fascista não tá com vergonha. Quem tá defendendo ainda até agora, não tô falando dos que votam nele envergonhados, tô falando dos que defendem. Não tem vergonha. São pessoas que não, ou falta muita consciência de classe, ou simplesmente passa pano para as falas pedófilas, para as falas canibais, para as falas anti-humanistas desse cara. Então, assim, a gente tem sim que falar, não acusando a pessoa, mas a gente tem que mostrar as incoerências. Eu acredito que em algum momento, pelo amor de Deus, em algum momento, tem que abrir a consciência, né? De um jeito ou de outro, em algum momento tem que abrir. Então, a estratégia muito clara a gente tem que sim falar dentro do conceito de consciência de classe. E não é querer falar, porque o Lula foi pobre. Concordo. O Lula sabe o que é fome. Concordo. Só que a questão não é querer aliar essa questão de que o Lula já foi pobre e o Bolsonaro não. Porque se for parar pra ver, o Bolsonaro saiu do interior também, aquela coisa, né? Foi militar, enfim. O que a gente tem que tratar de fato é a natureza das políticas econômicas, né? Então, a gente tem que falar sobre isso, sim. Isso é o ponto principal. Não dá para nós que somos pobres e classe baixa e classe média achar na nossa cabeça que o próximo governo de Bolsonaro seria bom pra gente. Da mesma forma que aqui em São Paulo, não dá pra gente achar que o aventureiro do Tarcísio vai ser bom pra gente. Não vai ser nada bom. Nada, 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 nada bom. Ai, mas o Haddad... Gente, pelo amor de Deus. Assim, na boa. Se a pessoa me vem defender Tarcísio, eu falo, desculpa, mas cara, você... Na boa, velho. Tu tá viajando. Esse cara, ele é um aventureiro. Como o Dória. A única diferença é que o Dória só fez uma coisa boa, né? Como foi bem falado pelo pessoal da Galãs Feios. Assim, o pessoal da Galãs Feios falou que ele fez duas coisas boas. Eu acho que foi só uma só. A primeira coisa que foi boa, que é o que eu concordo com o Galãs Feios, né? Que é com o Helder e o Bezzi fala, é que teve as vacinas. Então, ele sim permitiu sim a questão do trabalho do Butantan, enfim, e incentivou para que saíssem as vacinas. Ele sabia que isso ia ser marketing para ele no fim das contas sabia. E aí o segundo mérito que ele falou o Dória jogou uma pá de cal no PSDB. Eu só discordo nesse ponto, em relação ao PSDB, porque eu tenho certeza. Teve uma atuação do Dória ali que foi complicada? Sim. Mas, gente, o PSDB não tem se renovado. A possibilidade de renovação do PSDB agora tá aí com o Eduardo Leite, aí, ó, lá no Sul. E se o PSDB for esperto, eles vão investir nesse cara. Mas a questão é que nós que somos pobres temos que ir atrás dos partidos que sim. Mas isso é populismo. Não, populismo é outra coisa, gente.
Populismo é o Bolsonaro falar que ele implantou o Auxílio Brasil de R$ 600, sendo que ele não ia implantar o Auxílio Brasil de 600, ia ser de 200. E aí a oposição foi lá e pumba. Não, opôs, fez oposição. Porque o que a gente conseguiu de concretização aqui nesse governo aqui, do senhor lá, simplesmente só ocorreu porque teve pressão. Teve pressão política, teve pressão da sociedade civil, e aí é isso. Eu não acho que vale a pena nós, que somos da classe proletária, classe trabalhadora, ficar mais 4 anos passando nervoso, sendo que a gente podia melhorar um pouquinho mais. Vamos continuar passando nervoso com os bolsonaristas lá no Congresso? Sem dúvida. Só que se a gente não dá uma surra moral nessa galera, e a surra moral é nas urnas também, mas é também rebatendo essas mentiras deles, a gente tá lascado. E não podemos mais deixar eles ficarem pautando os assuntos também não. Ver essa pataquada dessa maluquice aí do Roberto Jefferson aí de novo. Mas a gente tem que continuar falando sim do plano do Guedes, para desindexar o aumento de aposentadoria e salário mínimo com a inflação. Isso não pode ocorrer. Então esse é um outro argumento muito importante, porque isso vai envolver diretamente todo mundo. Até mesmo os ricos que são empreendedores, que começaram agora, porque, como é que o povo vai consumir? Gente, eu vou ser bem honesto. Eu morei ali um bom tempo morei um tempo na Penha, morei um bom tempo ali no Carrão, ali perto no Tatuapé ali mesmo. O que eu vi de imóvel que era comércio, botando placa de aluga-se e ficando, e nunca mais abrindo, e isso eu tô falando, de lá de trás, eu tô falando de 2016 pra cá, tá, gente? Então, vamos prestar atenção, tá? Vamos prestar atenção. A gente tem que ser muito claro e entender o que a gente quer para o nosso país. E esse trabalho, sim, de conversar também de política é algo que é importante. Tá na hora da gente voltar a conversar sobre política. Passou da hora, aliás, né? A gente tá meio que tendo que correr atrás, né? Tá meio 8 de ouros. A gente tá tendo que correr atrás do tempo perdido. Mas ainda dá tempo. Então, temos aí menos de uma semana, mas vamos fazer o nosso melhor, sim. Tá certo? É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco mais longo, falei de bastante coisa, mas é importante falarmos sobre esses temas também, tá certo? Salve a todos aí, boa noite. Saravá.